Falar sobre mim, né, é sempre complicado, mas eu vou tentar. Resumir, inclusive, o que é difícil para quem me conhece. Mas 40 anos, né? Passa um filme na cabeça e é uma satisfação poder dividir com vocês um pouco da minha história. Que começa lá atrás, em 1982, para ser mais preciso, em maio de 1982, quando a minha mãe, minha rainha, Dona Vera, te amo, me deu a luz, né? Nasci em maio de 1982, portanto sou taurino. Olha aí, que beleza. Confesso que eu nem manjo se isso é bom ou ruim, né? Não sou ligado muito em astrologia, embora eu tenha curiosidade acerca. E eu não tenho muita lembrança, confesso, da época em que era criança mesmo. Alguns acontecimentos na minha vida, na vida da minha família, talvez tenham sido diferentes, né, do convencional, mas eu me lembro que sempre fomos muito unidos, né? E embora vivêssemos numa simplicidade, imperava ali uma dignidade, um amor entre nós, eu, meus irmãos e meus pais. Um fato certamente mudou a vida da minha família foi a partir do falecimento da minha irmã, Alessandra, que Deus o tenha. Fazem muitos anos, eu na época tinha 5, 6 anos, a Ale tinha 14. Nós éramos em 4 irmãos, então a Luciana é a primogênita, um beijo, mana. A Alessandra, o Júnior, meu irmão, te amo, mano. E eu sou a raspa do tacho, sou o caçula, né? E numa viagem que fizemos a um sítio que minha tia, minha avó morava tal, em Jundiaí, estava toda a família lá nesse evento, festa, comida boa, primos correndo, aquela alegria. Minha família sempre foi muito presente, sempre os irmãos reunidos. E minha mãe, ela tem 13 ou 14 irmãos, então a família é numerosa mesmo. E num evento como esse, infelizmente, a minha irmã se afogou, né, em um feriado. E isso desestabilizou a minha família, porque a minha mãe, imagina, né, perder um filho altera totalmente a ordem natural das coisas, né? Então, minha mãe, ela se apegou à religião e desde então ela é uma cara serva de Deus. Meu pai, ele se tornou uma pessoa doente, dependente de bebida, e aí eles se separaram, né? E meu pai anos depois veio a falecer. Então eu tive pouco contato com o meu pai, mas sempre que ouço falar dele, seja minha mãe, seja meus tios, sempre falam da pessoa maravilhosa que ele era, trabalhadora, dedicada à família, né? Gostava de vinil, talvez esse seja um motivo pela qual eu também herdei esse apreço, né? Curti um bom Bezerra da Silva, um Martinho da Vila, uma vibe que eu também gosto. E minha mãe, então, ela sozinha teve que se dedicar a cuidar de mim e dos meus 2 irmãos, né, o Júnior e a Luciana. E com pouca instrução, desde cedo a minha mãe sempre trabalhou em casa de família, ela então se dividia entre o trabalho de doméstica e a da venda na rua, né? E aí eu também acredito o meu dom de vendas a essa sina da minha mãe, que fazia tapiocas e mesmo sem ser nordestina, né, fazia uma tapioca como ninguém. É maravilhosa a tapioca da minha mãe. E ela vendia de porta a porta para poder alimentar os filhos, né? E então com muita dificuldade, mas nunca nos faltou nada, né? E a minha mãe criou então eu, meu irmão e a minha irmã. Então as lembranças que eu tenho de infância remetem à Congregação Cristã do Brasil, denominação a qual a minha mãe faz parte, minha irmã também, meu irmão, toda a minha família é batizada. Eu ainda não batizei, mas tenho temor de Deus e sou grato por ter passado boa parte da minha infância dentro da igreja, porque eu era daqueles que ia de terninho, gravata, a bolsinha embaixo do braço, com o inário, com a Bíblia e tal, e ia de domingo nos cultos de jovens e tudo mais. E isso fez muito bem para mim, forjou o meu caráter e também os valores que carrego desde então e que passo aos meus filhos, né?
Então eu frequentei a igreja até os meus 15 anos, quando comecei a trabalhar. Realmente comecei a trabalhar muito cedo, né? E meu primeiro trabalho foi na banca de jornais do Osmar, né? Que é um querido, e eu trabalhava de madrugada na banca do Osmar. E era uma banca que se vendia desde uísque até leite. Então, na madrugada, acabou a fralda, o pai e a mãe sabia que na banca do Osmar encontraria, né? E lá se reunia também algumas tribos, como amigos que eram punks, outros amigos que eram do pagode, eram lagartixas e tal. Então essa rapaziada toda, essa miscigenação se reunia na banca do Osmar, e era onde foi o meu primeiro trabalho, né? E depois trabalhei na Socico, já com 16, né, mais ou menos uns 16, 17 anos trabalhei na Socico, que é o primeiro registro que eu tenho na carteira, que ficava ali na Praça Marquês do Herval, né, em Osasco, no centro. Na época que explodiu o shopping de Osasco, né, em 96, se eu não me engano, eu trabalhava na Socico, estava lá trabalhando, e próximo dali foi uma tragédia a nível nacional e tal. Depois que eu saí da Socico, eu entrei no Registro BR, em meados aí de 99. O Registro BR é o órgão que regulamenta e institucionaliza todo e quaisquer sites BR. Então, .com.br, .gov.br, .org.br, tudo é credenciado, cadastrado no Registro BR, que é o nome fantasia do Comitê Gestor de Internet do Brasil, né? Então, trabalhei lá por 5 anos, até 2002, mais ou menos, né? E nesse período fiz muitos amigos, foi incrível trabalhar lá, era bacana. Inicialmente a unidade ficava na Rua Pio 11, ali na altura da padaria Dona Deola, na FAPESP, né? De frente à Transamérica, né? E depois mudou para o Robocop, que é aquele prédio de aço bonito que tem ali na Marginal, paralela a Berrini. Então trabalhei lá por tempos. E aí eu lembro de alguns episódios, fiz muitos amigos lá, como o Du, meu irmão, que hoje mora em Seattle, nos Estados Unidos, casou com uma americana, Cristina. O Hugo, a Helena, a Lourdes, a Paulinha, a Marcela, a Salete, a doutora Aline, enfim, uma galera da hora que lá trabalha e mantém o Sinergia através das redes sociais. E era mal barato, porque às vezes eu ia trabalhar e pegava, portanto, o ônibus e o trem até chegar lá na estação Berrini para ir trabalhar. E quando ia fazer uma trip, fazer uma viagem, eu sempre gostei muito de acampar e tudo mais, então eu pegava o busão lotado logo cedo, de terno, gravata, uma puta mochila com barraca e tudo, e uma prancha de surf que gigante. Então você imagina que engraçado, né? Eu encrava pedindo licença para todo mundo, ninguém entendia nada, eu subindo no ônibus lotado com uma prancha, uma mochila, colocava no pé e tal, e era um perrengue bacana, engraçado, e eu fiz isso algumas vezes e confesso que até hoje eu não sei surfar, talvez porque eu não saiba nadar, né? E só que até eu aprender que para surfar tem que saber nadar, eu quase morri umas 3 vezes, e aí Deus realmente vai com a minha cara. E tem vários episódios na minha vida aí que certamente as orações da minha mãe me livraram, né? Mas falando em moradia, poxa, na época em que estudei no Tonhão, né? Carinhosamente conhecido como Tonhão, que é a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Professor Nilton Espírito Santo Aires, ali na Avenida Internacional, uma travessa da João de Andrade. Eu estudei da primeira série até o 3º colegial, né? Então foram realmente ali quase 10 anos na mesma escola. Então lá tive vários apelidos. Começou como Snoopy, né? E aí na época, era moleque, era pichador, era um louco, né? Então aí abreviava SPY, né? Só que aí pegou o Spy, porque era um óculos que eu também usava na época. Então muitos amigos daquela época me conhecem como Spy realmente, né? E nessa época eu morava no Jardim Santo Antônio, na João de Andrade, era uma viela e morávamos num porão, né? Realmente um lugar bem simples e tal.
Hoje está bem modificado, eu estive até lá para fazer algumas fotos para tentar passar aqui no documentário, então mudou algumas coisas, mas eu morei lá nessa casa por muitos anos, né? E de lá nós mudamos para o Jardim São Vítor, num predinho que era do Obadi Ribeiro, na época era até candidato a vereador e tal. Então nós morávamos na garagem do prédio, tinha aos fundos ali 2 cômodos e tal, onde morei com a família, né, no Jardim São Vítor. Depois de lá nos mudamos para o Novo Osasco, né, num sobrado bonito de esquina, era verde, agora já é uma outra cor. E depois mudamos desse sobrado para 2 cômodos ali próximo também, no mesmo Novo Osasco, até que nós nos mudamos para a Avenida Sara Veloso, né? No Jardim Veloso. Olha que saga, hein? Depois da Sara Veloso nos mudamos para o Conjunto dos Metalúrgicos, né? Um bairro que eu tenho o maior carinho e tenho orgulho de dizer que é a minha quebrada, né? Onde eu tenho vários amigos até hoje. Do Metalúrgico nós mudamos para o Parque Eldorado, que é um residencial de prédios, bem próximo ao Metalúrgico, que é também no Veloso, e depois voltamos para o Metalúrgico, né? Falo no plural porque essas foram moradias onde a minha mãe sempre me acompanhou. A partir dessa última passagem do Metalúrgico, que é bem pitoresco, e eu vou dizer porquê, nós nos mudamos para uma comunidade, uma favela de Carapicuíba. Morei no Novo Horizonte, em Carapicuíba, e também no Santa Teresa, que também é Carapicuíba. O Novo Horizonte, inclusive, ele é limítrofe com o Conjunto dos Metalúrgicos, né? Que é o último bairro de Osasco, né? E por circunstâncias da vida, profissionais, financeira principalmente, eu também morei no Jardim Veloso de Carapicuíba. Então eu tive, vamos assim dizer, né? A chance de morar no Veloso de Osasco, que já é uma quebrada, você imagina então o Veloso de Carapicuíba. E foi uma comunidade realmente que lá habitei. Em relação ao trabalho, trabalhei ainda na feira, né? Então eu tive uma passagem bem interessante, porque era um trabalho árduo, um trabalho braçal, acordava muito cedo, de 4 horas da manhã já estava de pé, porque o caminhão passava às 4h30 para me buscar. Eu e meu irmão, então íamos lá na barraca do Joaquim, do Ney, e montávamos a barraca de fruta e fazíamos a comercialização. Na época não tinha a lei anti-ruído, né, que evitava que os feirantes ficassem gritando literalmente na feira. E era mal barato, porque a gente competia uma barraca com outra, né? Tá barato, se não pagar, não leva, enfim, algumas brincadeiras, alguns com trocadilhos como mulher bonita não paga, mas também não leva, tal. E fora algumas zoações, né? Chegava algum novato na feira, a gente mandava o cara buscar a chave da feira com um determinado fulano, vai pegar com o Joaquim lá da banana a chave da feira, ou vai buscar com o Júnior lá do abacaxi o pé de cabra de borracha, né? Então imagina, o novato, o calça branca, né, da feira ia percorrendo o pé de cabra de borracha, né? E era mal barato. E eu trabalhei, né, então na feira também. Mas dentro desse contexto de vários lugares por onde morei, essa é uma realidade que sabemos da maior parte da população brasileira, né, que não tem o imóvel próprio. Você vive uma vida realmente nômade, porque ora você está num local, né, ora você precisa mudar, porque se o dinheiro melhorou, você vai para uma casa de 3 cômodos. Se apertou, você vem para 2 cômodos ou 1 cômodo e tal. E essa era realmente a rotina, né, o rito da minha família. A gente vivia muito oscilando por conta do emprego dos meus irmãos, o meu emprego, o emprego da minha mãe. Então, quando melhorava, a gente ia para um bairro melhor, mas sempre ali na periferia, né? E por vivenciar essa instabilidade, que eu me dediquei realmente ao estudo, ao trabalho, pois eu quero proporcionar para os meus filhos uma referência. Eu quero que eles cresçam na mesma casa, no mesmo bairro,
para que ele mantenha os mesmos amigos e não tenha que ficar mudando, né? E essa busca por um trabalho, né, essa busca por essa segurança, partiu também na minha decisão de estudar. Então, enquanto estava no registro BR, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Direito, né? O emprego custeava metade, né, da minha faculdade, e por isso eu optei por fazer uma faculdade elitizada, que é a Unip, né, Universidade Paulista, e foi para mim incrível, porque eu era um rapaz simples, da periferia, e passei a ter acesso a amigos que tinham uma outra história de vida, um outro pedigree, por assim dizer, né? Pessoas abastadas, realmente bem-sucedidas, que já nasceram numa condição social diferente da minha. Isso foi muito importante para mim, porque eu percebi que havia um horizonte imenso além daquele que eu já havia vivenciado até então, e isso me trouxe também uma expectativa e uma vontade de conquistar coisas diferentes, né? Então, a partir dessa imersão na faculdade, tive a oportunidade de viajar para vários lugares incríveis, conheci amigos que eu levo no coração até hoje, como o Betão, como o Belém, o Vitor, o Glaucio e vários outros, o Henrique, enfim, amigos que realmente, aí o Thiago, então, que estando próximos ou não, eu tenho o maior carinho, a maior consideração. E estudei na Unip até 2002, e um pouco mais, na verdade. Eu estudei na Unip até o momento em que a minha filha nasceu, né? E aí então a Júlia, minha primogênita, né? Te amo, filha, né? Ela nasceu e eu era um rapaz de 21 anos, a mãe dela muito jovem também, e a Júlia trouxe realmente um amadurecimento para a minha vida, porque até então era eu por mim mesmo, sempre ajudei minha mãe, sempre ajudei ela, né? Tive essa responsabilidade de cuidar dela, como meus irmãos também têm, mas a partir do nascimento da Júlia eu sabia que não dependia só de mim, eu tinha alguém para poder dar amor e cuidar. E a Júlia nasceu, eu tinha 21 anos, a mãe também muito jovem, e a gente tentou, né, de certa forma, manter um relacionamento que acabou terminando, e a Júlia desde então é criada pela mãe. E eu sempre tive aquela questão de, poxa, eu não tive pai, eu cresci sem a presença paterna. Então sempre procurei ao longo desses 18 anos que minha filha tem, estar próximo, né? Então mesmo morando em vários lugares do Brasil a trabalho, a cada 15 dias eu sempre fiz questão de buscar minha filha, para estar perto de mim. E por mais que fosse por poucas horas, porque o trabalho que Deus preparou e que eu venho executando desde então como corretor de imóveis faz com que eu trabalhe os finais de semana e feriado. Mas ainda assim fazia questão de buscar ela, porque além do tempo que passávamos juntos no deslocamento, né, entre eu ir buscar e depois ir levar de volta, a gente conseguia sempre jantar juntos, tomar um café e tal, e isso para mim era muito importante, né? E eu lembro que eu tranquei o curso de Direito no 9º semestre. Na época eu fui demitido do registro BR, e era um combinado, eu sabia que seria demitido, afinal eu não seria absorvido pelo departamento jurídico da empresa, então por isso fui desligado. E eu recebi uma baita grana, havia trabalhado na empresa há 5 anos e tal, e ao invés de quitar o curso de Direito, né, faltava um semestre para concluir, eu me separei, né, e pai novo e tal, eu realmente cometi alguns excessos na época, de pouca experiência, fui morar no Sul, e quando retornei acabei gastando toda a grana da rescisão e tranquei o curso, né? E eu sempre tive essa questão de que, poxa, eu fui muito próximo, né? Faltou muito pouco para concluir o bacharelado em Direito. E esse bacharelado demorou, para concluir.
E eu me formei em 2019, então realmente passaram 14 anos até que eu tivesse a oportunidade de voltar a estudar e me formar em Direito. Então aí foi uma resiliência realmente, porque foi uma página que eu nunca quis ter mudado, virado na minha vida. E esse episódio de trancar o curso, né, lá em mais ou menos 2004, culminou também com uma mudança drástica na minha vida, né, onde por uma questão financeira eu fui despejado da casa onde morava, no Conjunto dos Metalúrgicos, por falta de pagamento, e eu estava num momento totalmente aéreo da vida, eu estava, me importando só em sair, em gastar grana, e também me endividar, e fui despejado da casa do seu João, e lembro que um amigo, Luciano, o Leuci, que Deus o tenha, ele chegou e falou, pô, pai, você não vai ficar na rua com a sua mãe e tal, eu vou lhe emprestar o bar do meu pai para você se acomodar até que você se agilize, né? E aí eu fui de forma improvisada pro bar, e era um bar que fica na Avenida 2, ali no Metalúrgico. Hoje é até uma casinha, mas era uma porta de aço, sabe? Aquelas portas de giratória que você sobe. E eu fiquei ali também poucos dias, fiquei menos de uma semana. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei e de moto, né? Eu tinha uma moto. E cheguei de madrugada do rolê e tal, entrei, assustei minha mãe já estava se preparando para ir limpar a igreja. E aí entrei com a moto, caí para dentro e tal. E aí deitei num colchão que estava no chão, bem de forma improvisada mesmo, e por ali passavam ratos e tal, porque era um bar fechado há muitos anos, né? Tudo empoeirado. E aí eu olhando ali as nossas coisas, poucas coisas, todas armazenadas de forma de qualquer jeito, dormindo no chão, minha mãe naquela situação, e eu percebendo que minha mãe estava com dificuldade, frágil, né, de abaixar a porta de aço, que há tempos não abria. Aí Deus tocou no meu coração e eu percebi, eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Já sou pai, minha mãe depende de mim, e olha a situação que eu estou, e não está tudo bem. Eu achava, né, que estava tudo bem, eu continuava pegando umas menininhas no bairro, entre as quais a Karina, minha esposa, te amo, amor. Você é uma visionária, meu. Se tem uma visionária no mundo é você. E uma grande parceira. E eu, nessa vibe de ficar com garotas, de baladinha, de barzinho e tal, achava que estava tudo bem, eu estava morando de favor num bar, cara. Aí eu lembro que ali, naquele momento, eu levantei, peguei minha mãe e falei, calma mãe, eu vou te levar para a igreja. Levei ela é evangélica, né? Saí lá embaixo, então ela sentou de lado na moto. Eu deixei ela na igreja e fui direto para a favela, né? Fui direto para a comunidade. Lá chegando, encontrei um amigo, o Jones, o João do Rap, que durante muitos anos foi vocalista do grupo West Rap, um grupo de rap da nossa quebrada. Fazia parte junto com o Mid e outros manos. E aí eu cheguei lá e tal, falei, e aí, pai, meu, cedo, tá fazendo o que aqui? Eu falei, cara, eu preciso arrumar um canto pra morar. Ele, mas como assim, pô, você vai vir morar aqui? Eu falei, pô, cara. Ele falou, meu, eu falei, cara, eu tenho uma moto e eu tenho um computador, né? Eu vou falar a marca do computador porque aí eu vou entregar a minha idade, né? Tiozão, né, pô, tá vendo? Fazendo 40 anos, né, pô? Eu tinha um 486. Então você que é aí da minha época, é jovem como eu, sabe o que é o computador 486. E aí ele, não, mas pô, não vai dar, você vai ter que depois me voltar a grana. Eu falei, Johnny, se eu tô vindo morar na favela, cara, é porque eu tô fodido, né, irmão? E desculpe meu francês. Mas enfim, negociamos, ele entendeu que eu não teria condições de dar a volta, nem de prometer algo futuro, e aceitou a moto e o computador, e eu caí para dentro, né? E aí fui morar lá, porque ali eu não pagaria aluguel, não pagaria água, nem luz, enfim, e seria dali um recomeço, né? E aí fui morar na comunidade, junto com a minha mãe, e minha esposa, Karina, na época minha ficante, né? Ela continuou comigo. E isso era engraçado, porque as amigas dela não entendiam, né, o que ela via em mim. Eu falava, pô, o cara já tem filho, mora na favela, meu, e a minha mulher, né, sempre foi linda, na época já era uma pessoa bem sucedida, era professora, lecionava no Bradesco, e era assediada inclusive por pais, solteiros ou não,
porque ela era linda, morena, de olho verde, pô. E ela realmente interessada no maloqueiro do Spy, né? E eu dando um monte de brecha. Eu corri um puta risco de perder minha mulher, né? Porque conseguia ficar com um monte de mulher duro, né? Impressionante isso. E aí morei na comunidade por pouco tempo, foram 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. Nunca criei vínculos lá, porque eu sabia que ali era um momento transitório da minha vida, né? Então eu comecei a trabalhar, não conseguia voltar para a área administrativa e nem para a área forense, porque a minha OAB de estagiário estava vencida, então não consegui estágio. E aí eu fui então trabalhar em baladas que antes eu frequentava, porque enquanto trabalhava no registro e fazia o NIP, eu tinha um salário muito bom, então eu conseguia fazer muita balada de boy, né? Então essas baladas depois eu passei a trabalhar como manobrista delas, né? Então eu fazia madrugada, trabalhava de manobrista e durante o dia eu trabalhava na prefeitura, num projeto social, que é o CRAS, é um centro de ressocialização. Em suma, eu era agente de proteção social, então eu ajudava a cuidar, orientar menores infratores que não tinham idade ainda para ser deslocados para a Fundação Casa, né? Então era um ambiente muito pesado, né? Muito hostil, as crianças realmente que viveram uma infância toda em meio à margem da sociedade, foram marginalizadas, sofriam maltratos dos próprios pais e tal, e eu estava ali trabalhando 12 por 36 e também fazendo um trabalho de manobrista nas baladas que antes eu frequentava, né? Mas era o que eu podia fazer para poder honrar a pensão da minha filha e também comer, sobreviver. Nesse cenário, né, a minha esposa decidiu vir morar comigo, né? E aí então foi não só uma prova de amor, mas foi realmente o que manteve a gente numa parceria. E eu lembro que eu peguei o celular dela, liguei para alguns amigos, entre os quais o Joe, te amo, meu irmão. E aí ele atendeu, né? E você percebe que o cara é amigo quando ele atende, só liga só a cobrar, né? Aí ele atendeu, e aí, doutor, como é que você está? Perguntou para mim, e me chamava assim porque eu havia estagiado no escritório de advocacia que ele fazia parte. Eu falei, Joe, não tenho por que fazer média com você, cara, eu tô passando por um momento delicado, tô precisando de uma oportunidade, quero me erguer e tal. Ele falou, porra, ô Rodriguinho, eu entrei num negócio que é sua cara, né? Eu falei, é mesmo, que bacana, o que é? Ele falou, cara, é corretagem. Eu falei, pô, bolsa de valores, né? Ele falou, não, corretagem de imóveis. Eu falei, pô, que legal, e como funciona? E aí ele me explicou, e foi cada explicação que ele me dava, eu ia broxando mais. Falou, cara, você ganha sob venda, não tem ajuda de custo, para entrar você tem que investir, fazer um curso técnico em transações imobiliárias e tal. E aí eu, no perrengue, sem grana, né, eu falei, pô, Joe, que legal, agradeço, mas meu momento não percebe nenhum tipo de investimento e tal, mas eu vou manter no radar isso. E passaram algumas semanas, aquela conversa com o Joe começou a fomentar dentro de mim. Eu não conhecia nenhum corretor para ter uma referência se era um bom negócio ou não, mas confiava muito nele, até que eu marquei um café e fui no plantão que ele estava trabalhando. Era um lançamento na região ali do Campesina, em Osasco, chamado Inova São Francisco. Era ali a antiga gráfica do Bradesco, era tudo mato. Hoje é uma avenida linda chamada João Goulart, com canteiro central e tal. É um dos bairros mais valorizados de Osasco. E eu fui visitar o John nesse stand. Aí cheguei lá, vi os corretores todos de social. Isso me remeteu àquela época da igreja em que eu andava de social. E quando eu fui visitar ele no plantão em Nova São Francisco, eu me encantei, porque os corretores todos de social, né? Me remeteu à época em que eu ia para a igreja até, e na época também que eu trabalhava no Registro BR, na área administrativa eu ia de social. E eu gostei da vibe, entendi mais ou menos como era o rito, né? E realmente conversei com a minha esposa, né? Ela me apoiou, falou, poxa, falei, cara, é um trabalho que só vai depender de mim. Eu vou produzir a partir daquilo, eu vou ter resultado a partir daquilo que eu conseguir produzir. Eu acho que eu vou muito bem.
Ela, pô, mas você sabe vender e tal? Eu falei, cara, eu vou aprender, né? Eu vou me dedicar e eu vou abraçar essa profissão, essa causa. E nesse cenário, né, onde estava morando na comunidade, na favela, era pai, com muita dívida, decidi me tornar autônomo, fazer a minha própria história, me tornar corretor de imóveis. E me cadastrei com o gerente Godoy, e eu lembro que quando eu cheguei na Biara para me cadastrar, eu me encantei, porque ficava a sede na Avenida República do Líbano, e o estacionamento era em frente, né? Em frente ao Parque do Ibirapuera, e os carros dos diretores ali parados, as naves caríssimas e tal, era um ambiente próspero que me cativou. Eu falei, poxa, é aqui que eu vou vencer, né? E aí entrei, né, meninão, isso 2008, comecinho em 2008, e fui cadastrar. E aí foi o primeiro revés, né, porque ele chegou, mas como é que se chama? Eu falei, Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo de Paulo Lourenço. Pô, já tem Rodrigo, já tem Paulo, já tem Lourenço. E eu não entendendo nada, ele me olhou, eu era careca, né, como eu andava sem grana, então eu só rapava a cabeça, para demorar para cortar novamente. E eu tava com um terno verde oliva, da Dorinhos, quem conhece sabe, né, que era de entrada na época, né, e eu tinha uma camisa rosa. Então você imagina como eu tava bonito, né, e ele chegou, você tem cara de ser correria, você vai ser Piquet, vamos lá, seu nome vai ser Piquet. E eu indo atrás dele até o RH, tentando entender por que não podia ser Rodrigo, tinha que ser Piquet e tal. Aí ele tá lá me cadastrando. Marcelo, esse cara aqui vai ser o Piquet? Coloca aí o nome dele e tal. Eu ali, né, entrou uma senhora baixinha assim, com a mão na cintura. Falou, Godoy, você acha que essa porra é Lopes pra colocar o nome dele de Piquet? Eu fiquei assim, né, falei, meu, porra, o cara é o gerente. Ela tá falando assim com ele, deve mandar em tudo aqui. Coloca o nome dele de Nelson, que teve um desligou ontem, coloca o nome dele de Nelson. Quase eu falei, não, eu prefiro Piquet e tal. Achei melhor ficar de boa, né, não falar nada, porque se ela tava falando daquele jeito com o meu gerente, eu falei, meu, ela manda nele, né. E por que eu preferi o Piquet? Porque Nelson é um puta nome de tiozão, né, nada a ver comigo, né, Nelson, cara. E aí fui cadastrado como Nelson, né. E usei esse codinome comercial por muitos anos, e quem é do mercado imobiliário sabe que existe a singularidade profissional. Então, quando você entra na corretagem, você tem um nome comercial. Dificilmente você vai ter o seu próprio nome, porque alguém já deve estar usando. Então, o único Nelson entre 5 mil corretores da empresa era eu. E aí isso foi interessante porque realmente o nome Nelson me acompanhou uma boa parte da minha trajetória como corretor, depois como coordenador, né, e quando assumi a gerência também, que falaria adiante. E o interessante é que essa mulher que sugeriu meu nome, anos depois nos tornamos amigos, e foi ela quem me promoveu a diretor, né, da empresa, na ocasião já vice-presidente da Biara, Carolina Quezada. Carol, um beijo, linda. E essa peculiaridade eu vivenciei com a Carol no começo da corretagem. E aí o Nelson, então, virou corretor. Na verdade, virou estagiário, o tal do calça branca, né? E aí, então, fui cadastrado como Nelson, né? E esse nome me acompanhou boa parte da minha trajetória como corretor, como coordenador e também como gerente. E quiseram o destino que essa mulher, né, que me sugeriu o nome de Nelson, anos depois se tornou uma grande amiga, e foi ela quem me promoveu a diretor da mesma empresa, ela já numa função de vice-presidente, a Carolzinha, um beijo, querida. E o Nelson então se tornou corretor, né? E eu conciliava o trabalho da corretagem com o trabalho que eu fazia, o bico de manobrista e também o trabalho de agente de proteção social. Ou seja, não sobrava tempo para ser corretor. Eu estava encarando a corretagem realmente como um bico, né? Por quê? Porque eu estava tentando fazer uma venda para poder me desligar dos outros trabalhos que eu tinha. E eu não podia sair de lá porque eu tinha que pagar a pensão da minha filha e tinha que comer, sobreviver. Enfim, aquela dificuldade que quem é corretor sabe o que eu estou falando. E foram 6 meses de dificuldade, aonde eu trabalhava, minha mãe me ajudou a panfletar, meu sobrinho Gui, te amo,
minha esposa, né? A minha filha pequenininha estava sempre ali junto, e eu trabalhando, panfletando e tentando acertar, e talvez por uma falta de orientação eu demorei realmente muito tempo para vender e quase desisti da profissão. Mas eu sabia que se eu desistisse eu nunca mais voltaria, né? E eu sabia que, como eu não nasci maravilhosamente lindo e não sei cantar nem jogar bola, a única chance que eu tinha de buscar uma ascensão financeira era através da venda. E eu sabia que a venda que trazia o maior retorno, a maior comissão era a venda imobiliária, a venda de imóveis. Então eu insisti e consegui fazer uma venda no empreendimento que eu estava focado, chamado Inova São Francisco. Aquele mesmo que eu fui conhecer primeiro e tal, que por sinal hoje eu tenho um apartamento lá, então é uma conquista incrível, né? O primeiro produto que eu trabalhei, anos depois eu consegui comprar um imóvel. E enfim, eu fiz uma venda e eu lembro que o valor que eu ganhei naquela comissão equivalia a quase 4 meses de trabalho na prefeitura, né? Então eu não hesitei, fui lá, agradeci a oportunidade, encerrei o contrato, parei também de fazer bico de manobrista e me dediquei à corretagem full time, né? E aí passei por diversas dificuldades, muitas vezes eu não tinha dinheiro para condução, para ir até o plantão, então eu saía da comunidade lá de Carapicuíba até o Inova São Francisco, Osasco, a pé para ir trabalhar. Então eu colocava uma regata, né, para não chegar lá transpirando, e ia com a calça social, sapato, daí eu dobrava o terno, o verde oliva, riscadinho da Dorinha, assim, a camisa social rosa que eu tinha, dobrava, deixava na mochila e ia na pedaladinha, caminhando, né, mais de 1 hora andando, chegava no plantão, me enxugava, tirava a regata e colocava a camisa rosa e o terno e ficava ali de prontidão para poder vender. E eu não tinha grana nem para almoçar, então não raras vezes eu dividi marmita no plantão com amigos que viram ali a minha situação e tal. Então essa dificuldade me fez enxergar que eu não era o único nesse contexto, que vários corretores vivenciavam algo semelhante. E aí eu sofri uma pressão familiar muito grande, da minha mãe, né, e de parentes próximos também, que falavam, pô, você estudou tanto para se submeter a isso, ficar panfletando na rua, debaixo do sol, você não tem folga, é mais uma festa da família que você não vai, pô, e tal, será que vale a pena? Vai procurar um emprego correto, que tenha no mínimo um convênio para sua filha e tal. E eu sabia que essas cobranças eram feitas por pessoas que me amam, e eles não estavam errados. Só que eles estavam enxergando 9, enquanto que eu enxergava 6. Então os dois lados estavam corretos. Eles queriam o meu bem e eu sabia que eu não podia desistir. E eu insisti. Eu lembro uma vez que eu peguei a bike do meu sobrinho para ir para o plantão e estava feliz olhando para o alto, aquele céu bonito e tal, né? Trouxa, ao invés de olhar para frente, caí numa vala, meu, arrebentei a bike, rasguei minha calça, tal, olhei para cima e falei, porra, que mais precisa, né? E eu insisti, perseverei e realmente minha vida mudou. Quando eu mudei de gerência, o gerente que me admitiu saiu da empresa e eu fui direcionado para a equipe do Ávila, um irmão, obrigado Ávila por tudo. Ele nunca me deu um peixe, mas me ensinou a pescar. Me ensinou a diferença do PAP, da panfletagem, me ensinou a ter um roteiro para fazer oferta telefônica, e trabalhando com dedicação e afinco, eu fui o campeão de vendas na equipe do Ávila. Aí eu passei realmente a mudar a minha vida, a mudar realmente a minha história. Passei, por exemplo, a ter uma oportunidade de comprar um carro. E eu lembro que eu fui comprar meu carro, era meu primeiro carro, velho, eu comprei na corretagem, era um Gol quadradinho, era um Gol 82, que estava montado no 96. Passava do lado das viaturas, o carro até miava, né, meu, tão bode que era. Eu lembro que eu paguei R$900 nesse Gol, fui buscar em Ermelino do Matarazzo, eu e minha mulher, a gente foi os dois felizes, vamos voltar de carro, nunca mais andar de busão. E aí eu falei, meu, e o recibo? Eu falei, cara, mas você é louco, recibo, R$900, pô. Saí com o carro de lá, o carro só me deu problema, velho. Chovia mais dentro que fora, porque ele parecia um funil. Então aquelas chuvas que tipo não ia te afetar se você estivesse andando a pé, pelo fato do carro estar furado o teto, ele afunilava e aqueles caía e ficava pingando em cima.
Fora que o carro morria na rua, eu tinha medo de ser parado, e aí os caras vinham e ver que o carro não tinha documento, enfim. Cara, foi um parto, mas foi um carrinho, foi a nossa primeira grande conquista na corretagem, né? Então foi muito legal. E aí, enfim, perdi o carro. E aí eu lembro que, cara, o carro deu tanto problema que chegou um determinado ponto que eu tive que me desfazer dele e não tinha outro caminho senão o desmanche, né? Aí eu lembro que, pô, eu vendi o carro por uns 200 e poucos reais e o caminhão, o guincho foi lá buscar na frente da casa do meu sogro, ele morava na época na Vila São José, e aquilo partiu meu coração, eu chorei emocionado por estar perdendo meu carro e tal. Mas na corretagem é isso, um dia você está com busca e apreensão, você está endividado, você está com pensões atrasadas e dali uma semana você está marcando viagem para o exterior, você está trocando de carro, está pagando dívida, está colocando o filho numa escola boa. Então a corretagem é isso, ela te proporciona uma grande possibilidade de ganho que nenhuma outra profissão proporciona. Mas para isso você precisa ser resiliente, ser focado e ser proativo, não tem outra alternativa. E aí perdemos o golzinho preto e aí eu mudei de equipe, né? O Ávila voltou para a coordenação e eu lembro que eu não sabia para qual equipe eu ia e naquele final de semana toda a produção que eu fizesse enquanto corretor ainda entraria para a conta do Ávila. E eu estava muito afim que o Ávila ganhasse uma grana, né, naquela finaleira comigo e tal. Então era domingo à tarde, eu era um dos poucos corretores que estava ofertando no salão, entrou lá um gerente que eu sempre admirei, era um cara que estava entre os 5 da Biara, era top 5, né? Era um cara que se vestia de forma impecável, era um cara que era muito querido e era muito bom de mesa. Então chegava o Nascimento no plantão, todo mundo queria que o Nascimento fizesse a mesa e ele nunca se negou a fazê-lo, um cara realmente fora da curva. E eu sempre admirei ele, a equipe dele, todo mundo prosperava, né? Por isso que era uma das 5 da empresa. E só que ele era um gerente, como que eu posso dizer, muito assediado. Todos os corretores queriam fazer parte da equipe dele. Tanto que a Carol brincava que na sala dela tinha lá uma plaquinha, não pode ir para o Nascimento. Porque todo corretor entrava e queria ir para a equipe do Naná. E então o Nascimento tinha uma equipe fechada. E ele, percebendo que eu estava ali ofertando, né, pleno domingo, ele falou: "Nelson, você está fazendo o que aqui e tal?" A gente já se conhecia, né, a bancada do Ávila era próxima. E eu passei a prosperar depois que eu comecei a ofertar muito. Um trabalho proativo que, confesso, eu nunca gostei, mas passei a fazer, passei a ter meta de ligação para poder me aproximar de clientes que eu não teria condições de chegar de qualquer outra forma. Falou: "Cara, eu estou ofertando, porque o Ávila saiu, estou sabendo então." E aí o que entrar para ele de produção, ele vai ficar e ele merece esse engajamento meu, cara puto que eu gosto e tal. Aquilo tocou o Nascimento e ele falou: "Cara, você vai vir para minha equipe." Pô, eu me senti super prestigiado, né? De ir para a equipe do Nascimento, puta gerente top, né? Um gerente próspero. Eu falei: "Poxa vida, Naná, obrigado." E aí eu fui para a equipe dele realmente, isso em 2009, né? E lá fiz uma parceria incrível com o Thiaguinho, Capelo, De Lazare, Jacobini, o Dueck e vários outros amigos, na Maíra, a Naldenice, várias galeras do bem que passaram pela equipe, eu era mais um, e com muito trabalho, com muita dedicação e seguindo à risca a orientação do Nascimento, eu fui campeão de vendas da equipe dele em 2009, cara. Então, realmente aí minha vida mudou, porque a partir desse resultado, eu fui convidado para assumir a minha primeira coordenação. Só que antes de assumir esse compromisso, essa coordenação, eu comprei um carro, e aí sim um carro, vamos dizer assim, de verdade, né? O Nascimento me indicou um amigo que estava vendendo um Gol bolinha branco, coisa mais linda, os bancos de couro, uma rodinha, um carro da hora, e aí eu comprei esse Golzinho. Aí, cara, era outra vibe. E como eu estava capitalizado, eu falei para minha esposa, falei: "Cara, a gente vai mudar agora, claro, vamos sair da favela, pô, e vamos alugar um apartamento, 3 dormitórios no Campesina, né?" Ela falou: "Por quê, amor?" Eu falei: "Porque é o bairro mais nobre de Osasco e eu quero, pô, sempre morei em Osasco, quero morar no bairro top de Osasco. Não pode ser menos que Campesina ou Bela Vista ou Centro e tal." Começamos a pesquisar imóveis nessa região, nós tínhamos condições de arcar com esse custo, até que minha mulher
me deu a letra, falou, cara, qual que é o seu sonho na corretagem? Eu falei, meu sonho é ser gerente. Por que eu tinha esse sonho, esse objetivo? Porque enquanto corretor, estávamos ali depois da roleta, chegavam os gerentes para fazer a preleção e para cuidar do plantão no final de semana, ajudar nas mesas. E aí chegava o Nascimento, chegava o Ávila, chegava o Marcondes, chegava o Cláudio, chegava o Jefferson, né, chegava o Pinheiro, e vários outros gerentes amigos, né, de referência, chegavam numas puta nave, com as camisas sob medida. Eu vim entender que a letrinha era realmente as iniciais do gerente e não uma marca, né, naquela ocasião. Então assim, chegavam sempre com uma bela caneta, né, então assim, aquilo me inspirava. Porque eu percebia que ser gerente era ser próspero, né? E eu falei isso para minha esposa, ela falou, cara, se esse é o seu sonho, vamos alugar um apartamento na Vila Nova Conceição. Eu falei para ela, como assim, amor? Tá viajando? Ela falou, não. Primeiro que nós não vamos gastar dinheiro com deslocamento, gasolina. Se a gente morar em Osasco e todo dia para Abiara, que fica no Ibirapuera, em frente ao parque, é uma baita despesa de gasolina ida e volta. Fora que lá você vai ter que alugar um estacionamento. E fora que lá você vai gastar dinheiro almoçando e jantando, porque eu te conheço, você vai ser o último a sair do escritório. Então, se a gente alugar um espaço na Vila Nova Conceição, claro, muito menor do que a gente conseguiria em Osasco, você vai estar mais próximo do seu trabalho e vai estar no meio do target que você precisa. Olha como é interessante, né? Como a pessoa certa do seu lado te edifica, né? Eu comprei a ideia dela e aí a corretagem me proporciona isso. Eu saí do bairro mais periférico de Carapicuíba, saí de uma favela para o metro quadrado mais caro do Brasil, que é a Vila Nova Conceição, onde eu morei na rua Baltazar da Veiga. Então é realmente incrível o que o mercado proporciona. Morava num mini flat minúsculo, né? Era sala e dormitório, mais a cozinha, né, no empreendimento, e a pé para Abiara, passava pela Praça Pereira Coutinho, os milionários ali, os banqueiros, todo mundo tomando café, com aquela cara de prosperidade, eu sorrindo, já não usava mais Dorinhas, já usava a Colombo ou a Garbo, né, já tinha ali dado o upgrade, e era mais barato, porque eu já abordava esses ricos no caminho, tudo bem, como vai? Bom dia, sou corretor de imóveis, caso precise, estou à disposição, estou indo para o meu escritório, mas posso lhe atender também no café do meu prédio, eu moro aqui na Baltazar da Veiga, enfim, já começava a fazer um network. Foi aí que surgiu a oportunidade de me tornar coordenador. Por quê? Na hierarquia do mercado imobiliário, primeiro você é calça branca, se torna corretor, e aí se você tiver resultado como corretor, você é promovido a coordenador. E uma vez que coordenador você é e você resolve o seu produto e os produtos que você assume, você então passa a ser cotado a assumir uma gerência, que era o meu objetivo. E como eu era um cara da quebrada e também eu era um cara que trabalhava muito, era muito Caxias, então não tinha tempo para socializar com a rapaziada. Então eu não era peixe, eu não era o envolvido dos amigos, né? Eu era na minha, fazia meu corre, trabalhava, era do campo para casa, da casa para o campo, enfim. Então as coordenações que me ofereceram eram aquelas que os peixes não queriam. Então, tipo, uma coordenação em outro estado é o Nelson, uma coordenação no litoral é o Nelson. Então eu passei a ser uma referência de coordenações difíceis, né? E isso para mim foi muito importante, porque eu tive que tomar uma decisão. Ou eu declinava, e se recusasse não teria jamais outra oportunidade, porque imagina, mais de 5 mil corretores, empresa extremamente competitiva, se eu declinasse de qualquer coordenação que fosse, eu não ia ter uma oportunidade de uma segunda Covid e o meu sonho de gerente iria para água abaixo. Então eu assumi todos os desafios que me propuseram. E o primeiro deles foi o Angra One, uma coordenação que fiz morando em Angra dos Reis. Então esquece o glamour. Morava numa casa de corretor, distante 480 quilômetros da matriz, da minha família, e sem equipe em loco trabalhando. Então qual era a minha estratégia? Toda vez que eu vinha a São Paulo, e eu vinha a cada 15 dias para buscar minha filha, eu passava na Biara e colava um briefing do produto, tipo uma folha com um briefing do empreendimento, no mictório. Então quando o corretor ia usar o toalete, ele estava ali urinando e olhando, lendo o meu produto. Falei, tudo bem, já pensou em oferecer Angra dos Reis para o seu cliente hoje?
temos essa oportunidade, me liga, eu sou o Nelson, coordenador, vou te mandar todas as informações e tal. E isso eu estou falando do ano de 2009, então assim, não havia muita tecnologia, não existia o WhatsApp, na época era o ICQ, era o SMS, eu tinha um BlackBerry, porra, né, quem teve tá ligado. Então assim, era difícil, mas era a forma que eu conseguia deixar a chama do meu produto acesa dentro do salão. Aí escalava a minha esposa e nessa ocasião a Karina deixou de lecionar, mais ou menos no ano de 2009 ela parou de dar aula para se tornar corretora de imóveis, para me acompanhar na carreira, né? Então ela usava o banheiro feminino, ela encrava e colava o mesmo briefing do produto na folha de sulfite atrás da porta do banheiro feminino. Então quando as meninas iam usar o toalete, ao fechar a porta elas liam, né, o briefing do meu produto. Isso depois viralizou na empresa, todo coordenador queria ter uma estratégia semelhante, colava. Aí a Carol me crucidava, falava, pô Nelson, você quer me fuder? Porque assim, a Carolzinha é sem filtro, né? E ela fala, agora todo mundo quer colar papel, fica uma zona, sem padrão, não sei o quê. Mas era a forma que eu tinha de trabalhar. E a cada 15 dias eu vinha, pegava um microfone e saía falando do meu produto. Por quê? Porque os diretores, com razão, eles tinham outras estratégias. Haviam outros endomarketings a ser trabalhado na empresa. A Biara, na ocasião, era a maior do mercado, então tinha 7, 8 endomarketings por dia. E aí chegava o Nelson com um produto esquecido lá do Rio de Janeiro, eu precisava vender, porque eu não tinha ajuda de custo, eu só ganhava na venda desse produto. Né? Então assim, eu pegava o microfone, quando ninguém percebia, e saía falando do meu empreendimento. Os caras, calma Nelson, não é agora. Eu, não, calma, só aproveitando o ensejo, quero me colocar à disposição, meu número é tal, o empreendimento é maravilhoso, você tem esse cara na carteira, esse cliente quer investir em hotel, quer investir em casa, o rico quer Angra dos Reis e tal, aí já cortava o microfone, eu começava a falar em voz alta e tal, enfim, eu me virava.